Vamos fazer uma oração para entrarmos na palavra de Deus. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de pregar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos chamou e tem nos abençoado. Tua palavra tem nos acompanhado, trazendo, meu Deus, confirmação no nosso coração, através de pessoas salvas, gente que está sendo transformado dia a dia por causa da exposição da tua palavra. Eu oro, meu Deus, pedindo a tua unção e sabedoria. E também oro pelas pessoas que vão receber essa palavra, que não seja apenas com o seu intelecto, mas que haja revelação, para que eles possam crescer em Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos hoje na terceira etapa dessa série de mensagens que nós começamos 2 domingos atrás, sobre a segunda vinda de Cristo, a volta do Senhor Jesus. Então hoje nós encerramos essa parte e eu confesso para os irmãos que, se fosse para falar os detalhes mesmo, nós teríamos assunto para 6 meses de ministrações, porque é muita coisa, é muito empolgante e tem muita coisa para se estudar. Mas a gente tem feito um resumo e no primeiro domingo desta série nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E nós informamos que o arrebatamento vai ser algo impressionante, que vai ser informado quando falta uma semana antes. Todo mundo vai ficar sabendo o que vai acontecer. E aí corre e se prepara, porque dentro de 7 dias vai acontecer. Certo? Sim ou não? Não, vocês estão atentos, né? O arrebatamento é sem aviso, é inesperadamente. A Bíblia diz: quando ninguém estiver pensando, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, precisa estar preparado todo o tempo, porque ele vai acontecer a qualquer momento. Alguns dizem que vai ser em silêncio, ninguém vai ver, de repente sumiu. Eu não creio assim. Eu acredito que nós vamos ouvir sim uma trombeta, param, 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 no céu de todo mundo. Tu já pensou, Luciana, um som desse estourando, no mundo inteiro ouvindo ao mesmo tempo esse som? E os mortos saindo das sepulturas, porque a Bíblia diz que, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, esse depois é imediatamente depois, em seguida, nós, os mortos, seremos transformados e subiremos juntamente com os mortos em Cristo, que acabaram de sair da sepultura. Vamos subir e encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. A Bíblia até diz que é para a gente consolar uns aos outros com essas palavras. Nesse tempo que nós estamos vivendo de tanto luto, tanto sofrimento, essas são as palavras mais apropriadas para a gente consolar pessoas. Chegar na casa de um irmão cujo parente partiu para a glória. Se ele era crente, você pode chegar e dizer: irmão, vim te falar que a Bíblia diz que brevemente a gente vai se ver de novo, viu? Porque a Bíblia promete que nós vamos subir junto com eles. Irmãos, isso tem um poder, por ser a palavra de Deus e por ser a realidade, de consolar e confortar, amenizar a dor das pessoas. Eu tenho feito isso. Sempre que eu vou num velório, a um funeral, eu pergunto: a pessoa converteu antes de morrer? Se converteu, me dá logo uma alegria. Eu já sei que eu já tenho as palavras para consolar a pessoa. E eu fiz umas perguntas, 2 perguntas eu fiz naquele primeiro domingo, que foi... a primeira pergunta foi: você está preparado para se encontrar com Deus, para esse momento? Você está preparado? Ou seja, como está a sua vida com Deus? E esse como está a sua vida com Deus tem a ver com como está a sua vida de oração, de estudo da palavra e intimidade com Deus. Porque não é só oração na maneira mais comum que a gente faz, igual o pastor JB agora há pouco orou pelos irmãos que estão doentes, e a gente tem esse hábito de orar: Deus, cura o meu cunhado que está na HGR, visita ele agora, eu te peço essa cura em nome de Jesus, amém, e tchau, e sai do quarto ou do lugar da oração. Não é assim que a gente faz, infelizmente? Muitos de nós fazemos isso, nós até oramos, mas nós não temos intimidade com Deus. Oração completa é você falar e ouvir a resposta. O Abacuque, o profeta Abacuque, ele diz: nas manhãs, de madrugada, eu faço a minha súplica e fico esperando.
Você fica aguardando, e você fica se relacionando com Deus. Quando você se dá conta, você está cantando, ou às vezes chorando, mas você começa a perceber o Deus, a atmosfera espiritual invadindo a sua vida aqui. Tem intimidade com Deus, andar com Ele. Quando chega no momento de você se deparar com as situações da vida, com as tentações, você está forte, você está cheio de Deus, porque você tem relacionamento com Ele. Então, está preparado, sua vida de oração é isso, não é só você fala, só pede. Você conhece o Deus a quem você se relaciona. E também, a leitura da Bíblia é muito, muito importante. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus, de orar em línguas, de ver milagres acontecendo, sapatear e nadar na zona do Espírito, mas também precisamos conhecer a Bíblia, por isso nós estamos estudando. E a segunda pergunta que eu fiz foi: você está cumprindo o seu propósito? E eu falei algo bem forte, que nem estava no meu script, mas eu lembro, que eu disse: que razão você apresentaria para Deus, para justificar o seu pedido de continuar vivendo? Se tanta gente está morrendo nessa pandemia, por que você teria que ficar vivo? Você teria alguma justificativa, dizer: Deus, agora mesmo morreu o Dr. Rômulo, um homem que fez tanto bem para tanta gente, morreu pastores, morreu tanta gente boa que a gente conhece, por que eu e você deveriam continuar vivos? Deus não age assim, mas se agisse, que justificativa você teria para dizer: Deus, olha Deus, se tiver que morrer alguém hoje, que seja outro e não eu? E Deus resolveu se perguntar: por que não você? Talvez você ia responder: Deus, é porque eu tenho uma lista de 100 pessoas que eu acabei de fazer, que eu estou orando, e eu decidi que eu vou começar a ir atrás delas, porque eu quero levá-las para Cristo. Aí você teria uma boa razão para dizer para Deus: não deixa eu morrer dessa pandemia. Então, você está cumprindo o seu propósito? O que foi que Jesus mandou a gente fazer? Fazer discípulos. Nós estamos fazendo discípulos. Você está influenciando a vida de alguém enquanto você está nesse mundo? Então, essas são as duas perguntas que eu fiz na primeira semana. Na segunda semana, eu falei sobre a grande tribulação que virá depois do arrebatamento. Se você não for arrebatado antes, porque tem algumas pessoas, uns teólogos que dizem que não, nós não vamos ser arrebatados antes, vai ser no final da tribulação ou no meio, que a igreja vai passar pela tribulação. É o que eles dizem. Nós cremos, pela luz que nós temos da palavra de Deus, que a igreja vai ser arrebatada antes. Mas eles também dizem, pela palavra de Deus, eles têm justificativa para explicar. E todos são doutores. Eu não sou, mas esses caras são doutores em escatologia. Não dá para a gente dizer que eles estão enganados e que eu estou certo, sozinho. E se eles estiverem certo? Com essa vida espiritual que eu e você temos, será que nós vamos aguentar, enfrentar a tribulação e não negar Jesus? Isso é muito importante, é a outra pergunta que eu fiz. Você está preparado para dar a vida, se for preciso, pela causa de Cristo? Vocês estão vendo como é importante? Amém? Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre a última parte, que é o milênio. É um assunto muito emocionante. E quando nós falamos sobre esses acontecimentos do final, acontecimentos das últimas coisas, do fim dos tempos, qual deve ser nossa pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos? Qual será o meu destino eterno? Você já perguntou para você mesmo? Você já se viu perguntando isso? Porque eu não acredito que você resolveu ser evangélico e vai viver dentro de um perfil, de uma doutrina que te aconselha não bater mais na sua mulher, que você gostava de bater, ou vice-versa. Tem mulher que bate em homem também, né? Que você não fuma mais aquele cigarro que você gostava tanto, porque você agora é de uma igreja. Que você não usa mais drogas, porque agora você faz parte dessa comunidade. Que você não é mais imoral e prostituto, porque você faz parte dessa comunidade, e você não se interessa qual será o final de tudo isso. Tenho certeza que não é assim. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um interesse. Como será o final de tudo? Como que vai ser? Quando acabar a vida aqui na terra, como que vai ser? Qual será o meu destino eterno?
Não é verdade? Quem já pensou assim? Quem tem vontade de saber disso? Levante a mão quem tem vontade. Porque quem não tiver eu vou liberar, porque eu vou falar só, estou brincando. Eu vou falar para todos vocês. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre as últimas coisas, o que vai acontecer depois. Então nós vamos ver aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante, que diz assim: então vi descer do céu um anjo, diga um anjo. Eu estou falando isso para a gente lembrar, porque nós vamos falar sobre esse anjo depois. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, diga chave do abismo, e uma grande corrente. Não era corrente de pescoço naquelas com a cruzinha, não. Era corrente de prender. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, diga dragão, a antiga serpente, porque nós vamos falar dele depois, você saber que é dele, desse aqui que nós estamos falando, quando eu for mencionar lá na frente. Então o anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, diga 1000 anos. Lançou no abismo, que é o dragão, né? Lançou o dragão no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, diga tronos, não é trono no singular, é no plural, tronos, mais de um, vários tronos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que foram degolados por não adorar Satanás, não receber a marca da besta, por pregar o evangelho, eles foram degolados por isso, e eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Versículo 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Bem, eu quero fazer alguns pequenos comentários aqui. Lembra do anjo que nós falamos, que João viu? Eu vi um anjo que tinha na sua mão uma grande corrente. Ele desceu do céu, tinha uma grande corrente, e ele segurou o dragão e lançou no abismo. O anjo aqui pode ser o mesmo que tinha a chave do abismo, mencionado no capítulo 9 de Apocalipse. Esse capítulo que nós lemos é o 20. Mas lá no capítulo 9 diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta, e uma estrela caiu do céu. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, essa estrela que caiu do céu aconteceu ao som da trombeta do 5º anjo. Então, estrela que caiu do céu não é um astro, é uma pessoa, é um anjo. Porque um astro não pegaria uma corrente, uma chave e trancaria o demônio. O texto diz que foi dada a essa estrela, porque quando a Bíblia se refere aos corpos celestes, ela sempre se chama de estrela. É meio que generalizado, tudo que está no espaço é chamado de estrela. Mas um anjo desceu do céu. Então esse pode ser o mesmo anjo que João viu lá no capítulo 20 que nós lemos. Eu vi descer do céu um anjo que tinha uma grande corrente na mão, e que agarrou Satanás, a antiga serpente, e prendeu no abismo. Agora essa estrela caiu do céu. Esse anjo, ele recebeu uma chave, a chave do poço do abismo. O poço do abismo é atualmente o lugar de alguns demônios, de prisão de alguns demônios, que Deus prendeu desde
tempos antigos. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento sobre alguns anjos que abandonaram o seu domicílio e começaram a entrar em outras áreas, começaram a fazer coisas aqui na terra que eles não podiam fazer, que não deveriam. E Deus os prendeu, a Bíblia diz, num abismo. E esse abismo fica próximo ao Iraque, Irã, naquela região. A Bíblia fala que é próximo ao rio Eufrates. O rio Eufrates corta o Iraque. Por isso que aquela região é daquele jeito. Então ali seria o lugar do abismo, onde o anjo foi visto prendendo. Isso era uma visão que João estava vendo, do que ia acontecer. O anjo descendo, prendendo a antiga serpente naquele abismo. E aquele poço do abismo sendo trancado e selado por 1000 anos. Por 1000 anos. Agora, esse lugar que eu estou falando aqui, que deve ser o mesmo, porque lá em Lucas capítulo 8, versículo 31, lembra quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno? Lembra da história? O endemoniado Gadareno, que ele veio e disse para Jesus: não nos mande para o abismo. Porque ele sabia que esse abismo não era, ele sabia do que se tratava. Não nos mande para o abismo, nos mande para aqueles porcos. E Jesus autorizou. Eles preferiram entrar nos porcos e serem os porcos afogados no lago, do que ir para aquele, porque aquele abismo é um abismo onde eles nunca mais poderiam sair, até depois do milênio, porque a Bíblia diz que esse abismo está trancado. O anjo trancou e só será solto os que estão lá depois do milênio. Então, esse abismo será o lugar também onde a besta, de onde a besta subirá. Não estou falando do oceano subirá, tá, irmãos? É de onde a Bíblia diz que a besta vai ser vista subindo do abismo. O versículo de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, diz assim: a besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo. Ou seja, João teve a visão de um demônio, da besta, que já agiu no passado, mas foi preso e brevemente vai surgir do abismo, vai emergir de novo do abismo. Então tudo a mesma coisa, está se referindo ao demônio, à besta, tudo aquilo que tem a ver com os inquilinos daquele abismo, que a Bíblia chama de poço do abismo, no qual Satanás no final será lançado também para todo sempre. Então nós podemos dizer que o diabo ficará preso durante 1000 anos nesse abismo, e só será solto depois. Agora, existem pensamentos que o milênio é agora, nós estamos vivendo o milênio, mas Satanás não está preso, ele não está inoperante. E no milênio a Bíblia diz que ele estará preso naquele abismo, ele só vai ser solto depois. Então é importante a gente ir entendendo. Agora deixa eu falar uma coisa, tem vários pontos de vista, como eu falei, que são muito importantes. Doutores que defendem esse lado que eu estou defendendo, e doutores em escatologia que defendem o outro lado. Então, por via das dúvidas, nós temos que ficar preparados para tudo, para qualquer uma dessas coisas. Agora, o dragão que a Bíblia fala, que é o mesmo de Apocalipse capítulo 12, que diz... A Bíblia diz que ele é conhecido também como Satanás, e estava no controle da serpente lá no Jardim do Éden. Então você vê que é uma história só, desde o Jardim do Éden. Nós vamos ouvir a história de Satanás, das ações dele, como foi feito lá no Jardim do Éden, enganando Eva, e depois sendo condenado por Deus, e depois a Bíblia dando uma sentença que ele vai ser jogado no lago de fogo. Como nós vamos ver também que o homem que pecou lá no Jardim do Éden, no milênio ele será restaurado. E é uma história, um assunto muito interessante. Então Gênesis capítulo 3 fala daquela serpente. O dragão que nós vimos que o anjo vai prender é a antiga serpente, ou Satanás. Se trata do mesmo demônio, do mesmo Satanás que operou no Jardim do Éden. Então Deus tem um plano para Satanás, assim como Deus tem um plano para a igreja. Assim como Deus fez um plano perfeito para resgatar o seu povo. A Bíblia diz em João capítulo 1, capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar. Se não fosse assim, eu teria avisado vocês, porque eu estou indo preparar um lugar, e quando eu for e estiver preparado, eu voltarei e vos levarei, para que vocês estejam onde eu estou. Olha só, esse não se turbe o vosso coração
não fique preocupado, não se aflijam. Irmãos, quem tem Jesus no coração, quem nasceu de novo, não se aflige com essas coisas. Não precisa ficar preocupado, porque Jesus prometeu um lugar, Ele tem um plano para nós. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda nem sabemos o que veremos de ser, porque sabemos de uma coisa: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. É a Bíblia que diz. Então nós temos um final feliz. Mas Satanás, aquele que a gente tem vontade de se vingar, né, Nicolas? Satanás Deus tem um plano para ele também. Ele será lançado no lago do fogo. Ele será jogado no lago do fogo. Mas antes disso acontecer, ele vai ficar preso por 1000 anos, durante o milênio, onde a igreja vai reinar aqui na terra, para a glória de Deus. Amém? Então isso é muito interessante. Então é sobre essas coisas que nós estamos falando aqui. E conhecendo, procurando entender passo a passo, para a gente saber qual será o nosso futuro. Há muita controvérsia sobre o milênio. No primeiro domingo que eu preguei sobre esse assunto, eu falei vários pontos de vista, não foi? Um deles é o amilenismo, que é uma linha teológica que não acredita que vai haver um milênio literal. Eles acham que é figurativo, que é uma porção de tempo muito grande, não determinada, que pode ser lá no céu, ou que já está acontecendo. Mas tem outro ponto de vista, que é o que nós acreditamos, pelo menos eu, é que existe sim um milênio literal. E nós vamos ver várias razões porque não é possível ser um milênio apenas figurativo. Porque a Bíblia fala de ações que vão acontecer durante o milênio. Então, alguns estudiosos entendem que 1000 anos é uma declaração específica de tempo. 1000 anos mesmo, que vai acontecer aqui na terra. Outros interpretam de forma figurativa, para um tempo longo e não determinado. A expressão que nós vemos sobre o milênio, tronos, fala de que a igreja, os santos, os que nasceram de novo, vão ter uma participação significativa com Cristo durante o milênio. Então esses tronos serão preparados para aqueles que vão reinar com Cristo. A Bíblia diz que nós vamos julgar as 12 tribos de Israel. Sabia que isso é uma coisa muito importante? Em Hebreus, no capítulo 2, fala-se que nós fomos feitos por um pouco menor do que os anjos, por um pouco de tempo, mas depois fomos coroados de graça, e foi dado a nós o direito de reinar. No milênio, nós vamos reinar com Cristo. Não é no céu que nós vamos reinar. Essa promessa de que nós vamos reinar não é no céu. No céu só é Jesus e Deus e o Espírito Santo que vão reinar. Mas nós vamos reinar aqui na terra, no milênio. Então o povo que foi resgatado, o povo que foi levantado da terra. Deixa eu falar uma coisa: quando nós formos arrebatados, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado. Os mortos em Cristo vão receber um corpo glorificado. Nós vamos estar prontos e preparados para suportar e assumir grandes posições no reino de Deus. E no milênio nós vamos exercer essa função de reis aqui na terra. Isso é muito maravilhoso. Isso indica que os crentes participarão significativo do reino milenar de Cristo aqui na terra. No início do milênio, vai ser dado autoridade para os homens. Eu penso, nós vemos isso em Hebreus capítulo 2, uma menção, mas eu penso que aquela autoridade que foi dada para Adão lá no Jardim do Éden, porque pensa bem aqui, Adão era apenas um homem, ele cuidava do jardim sozinho, ele deu nome a todos os animais que existem. Isso tinha que ter um poder sobrenatural para fazer isso, uma pessoa só fazer tudo isso. Mas ele perdeu a autoridade quando ele traiu a confiança de Deus, quando ele pecou. Por isso ele foi expulso do jardim. Quantos anos um homem vivia? 900 anos, eram muitos anos. Mas ele foi perdendo, à medida que ele saiu da presença de Deus, foi perdendo tudo isso. Mas eu acredito que no início do milênio, quando
começar, porque tudo vai acontecer depois da tribulação, depois da vinda de Cristo, quando Jesus vai vir, vai matar o anticristo, e ele vai assumir o governo em Jerusalém, e todos nós, a Bíblia diz, os seus santos virão com ele nas nuvens, nós vamos assentar nos tronos para reinar, e nós vamos receber autoridade, porque quando a gente sair nesse período do arrebatamento, quando formos tirados da terra, nós vamos receber um corpo glorificado. Eu não vou mais andar 29:30, como o pastor Dori. Você não vai mais ter bico de papagaio, aquela doença, pedra no rim, não sei o quê. Nós vamos receber um corpo glorificado, que vai passar por parede, que não precisa de porta, vai ser semelhante ao corpo de Jesus, que você vai dizer assim, eu vou em Jerusalém agora, já estou lá, não precisa de avião, não precisa de nada. Vai ser um corpo glorificado, nós seremos imagem de Deus real na terra. Nós vamos reinar com Cristo durante esses 1000 anos, a partir daqueles tronos que Deus vai estabelecer para nós. E ainda no versículo 4 fala que os que foram degolados são os santos martirizados pela besta, de Apocalipse 13. Essa besta, lembra que vai ter a imagem da besta, que fala, que faz morrer quem não adorar a besta, quem não receber a marca. Essa marca da besta vai ser divulgada e praticada durante a tribulação, que é depois do arrebatamento. Então esses degolados, esses santos foram degolados durante a tribulação. Por que eu estou falando isso? Porque o outro ponto de vista, os amilenistas, eles dizem que não, depois da tribulação a terra vai ficar vazia. Eles dizem que no arrebatamento vai ser todo mundo. Vai subir os que morreram em Cristo, depois nós os vivos vamos ser arrebatados, mas os outros também que não são crentes, que vão ficar na terra, queriam ficar na terra, os que morreram sem Cristo, todo mundo vai acontecer na mesma hora, todo mundo vai morrer, vai acabar tudo, e os descrentes também vão ressuscitar para ser julgado, e a terra vai ficar vazia, não vai mais ter nada aqui na terra. Mas não tem como isso acontecer, porque eles dizem que do milênio, aliás, depois da tribulação, não nasce ninguém, não morre ninguém mais, porque eles falam que não tem casamento. Jesus disse o seguinte, que nessa era, a era vindoura será diferente dessa. Quando os discípulos perguntaram, lembra? Senhor, quando alguém morrer, casar, e morrer sem deixar filhos, e outro casar com ela, porque naquela época, a cultura dos judeus era se uma mulher casasse, e o marido dela morresse, e morria muito por causa das guerras, e a mulher ficasse sem filho, o irmão dele tinha que casar com ela, para trazer, e os filhos dele iam trazer herança e glória para o nome do primeiro marido, para honrar a memória dele. E se aquele morresse sem deixar filho, o terceiro irmão tinha que casar, até eles disseram assim, e se 7 casarem com a mesma mulher? Quando chegar lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Uma pergunta, que eles fizeram para Jesus. Quando eu chego em casa, depois desses dias, é que várias pessoas mandam mensagem ou perguntas difíceis também. E isso aqui, e aquilo ali. Mas eles perguntaram isso para Jesus. Jesus falou o seguinte, gente, na época vindoura, no mundo vindouro, não haverá casamento. Todos serão como os anjos. Não vai ter casamento mais, filho, pai, mãe. Todos serão filhos de Deus. Então, os amilenistas dizem, Jesus só mencionou 2 eras, a era presente e a era vindoura. Eles acham que o milênio seria uma terceira era, então não está constando na Bíblia. Mas a Bíblia fala só num capítulo 7 vezes sobre o milênio, sobre 1000 anos. E nesses 1000 anos ele fala sobre tronos. Desses 1000 anos ele fala sobre pessoas que vão ter que ir a Jerusalém adorar a Deus. Sabe, eles falam que no final desses 1000 anos, Satanás será solto e vai tentar as pessoas de novo. Como isso pode acontecer se é só figurado? Então nós preferimos crer que o milênio é literal, que nós vamos ser arrebatados, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e os outros mortos não vão reviver até depois. Olha aqui, o versículo 5 diz assim, ainda dentro do versículo 5 fala, os outros mortos não reviveram. No versículo 5 fala, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, isso mostra claramente que vai ressuscitar
só os mortos em Cristo, no arrebatamento, e os vivos em Cristo vão ser arrebatados, os demais vão ficar na terra. Vai ter conversão sim, porque a Bíblia fala que esses que foram degolados, eles foram degolados porque falaram a favor de Deus, porque não adoraram a besta, porque não receberam a marca, não aceitaram a marca, e tudo isso é só durante a tribulação, quando a igreja já terá ido. E diz também que os outros mortos não reviveram, só vai ressuscitar inicialmente o povo de Deus. Nós somos privilegiados, hein, irmãos? Amém? Deus trata a igreja dele como a noiva dele. Qual o noivo que faz o melhor para a sua noiva? Então isso aqui é muito interessante. Essa passagem da Bíblia nos indica que haverá uma primeira ressurreição antes do milênio, que é a do arrebatamento, e a outra ressurreição no final do milênio, quando um trono branco vai ser edificado. Um grande trono branco, onde Deus vai reinar. Aí sim, vai haver a ressurreição de todos aqueles que ficaram, de todos aqueles que rejeitaram Deus. A Bíblia diz que o mar vai entregar seus mortos, o inferno e a morte vão entregar seus mortos. Todos vão comparecer diante do trono, e todos serão julgados pelo juízo de Deus, de acordo com, diz aqui o seguinte, no final do milênio, a rebelião de Satanás será sufocada pelo Senhor. E então se cumpre Apocalipse capítulo 19, versículo 20, que diz: mas a besta, quem mandará ser besta, né? A besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre, em tormento para todos sempre. Então olha só, no final do milênio vai acontecer tudo isso. Aqueles que rejeitaram a Deus vão ter que enfrentar o trono branco de Deus, para receber julgamento. Os que creram no Evangelho, quem aqui creu no Evangelho? A Bíblia diz: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entrar em juízo, numa linguagem mais simples, não será julgado, não vai participar de julgamento, já está livre do julgamento. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não será julgado, mas passou da morte para a vida. No dia que você entrou na igreja e ouviu o Evangelho que diz: Jesus pagou o preço pelos seus pecados, e o Espírito Santo conseguiu convencer você, e você entendeu: meu Deus, Ele está dizendo que meus pecados já foram pagos, é isso? E o Espírito Santo diz: é isso. E a salvação já foi comprada. Acontece que você nunca foi receber, você quer ir agora, e você vem. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que, quando foi feito o apelo, elas não estavam nem pensando em vir, mas de repente elas já, tipo assim, como que um sono, e ela acordou, ela já estava no corredor. Meu Deus, como eu vim para cá, fui trazida. Sabe, o Espírito Santo convenceu você, você creu naquela palavra, você recebeu Jesus como Senhor. A Bíblia diz: você não será mais julgado, mas já passou da morte para a vida. Olha só o plano perfeito de Deus para todos nós. Vale a pena você continuar firme e não sair do caminho de Deus. Vale a pena você se preparar, lendo a Bíblia, orando todo dia, tendo relacionamento com Deus, fazendo o que você sabe que é para fazer, para fortalecer a sua fé, para continuar firme, porque o final da nossa história é brilhante, é maravilhoso. O nosso inimigo, Satanás, será derrotado, mas nós estaremos na glória com o Senhor para sempre. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Isso é maravilhoso. O grande trono branco que vai acontecer no final do milênio é a descrição do santo governo e juízo de Deus. Então o que nos espera é a glória celestial. Mas nós precisamos estar preparados, porque Satanás, a Bíblia diz, está ao derredor, procurando uma brecha,
procurando uma forma de tirar a gente do caminho. Você não é salvo porque você deixou de bater na mulher, porque você deixou de fumar, porque você é da Igreja da Paz. Você é salvo porque você entendeu e aceitou o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Mas Satanás não está satisfeito com isso, e Satanás, a Bíblia diz que anda ao nosso derredor. Você vai para o trabalho e ele vai tentando causar um acidente para tirar a sua vida, quando você não está pensando em Deus. Você vai para o trabalho ou para qualquer lugar e ele vai botando imagens na sua mente de pessoas com quem você deveria se relacionar, que iria acabar seu casamento ou a sua vida cristã. Você entendeu? Satanás anda ao derredor procurando uma forma. Talvez hoje a maior arma que ele tem botado é um celular na mão de quem não sabe usar, uma internet na mão de quem não tem conteúdo intelectual, para se manter firme, dizendo: eu sei o que eu quero da minha vida, portanto eu não vou ser iludido por essas coisas. Isso é muito importante. Eu quero ler aqui Zacarias capítulo 14. No domingo passado nós lemos Zacarias 14 até o 8. Hoje nós vamos ler do 9 em diante, que é, vou recapitulando aqui. Eu falei domingo passado que eu recapitulei o da primeira, que foi o arrebatamento, todo mundo foi para o céu, os crentes em Cristo. Os mortos em Cristo e os crentes que estavam vivos foram arrebatados, estão no banquete celestial, nas bodas do Cordeiro. Aí o anticristo, na tribulação, vai convocar as nações da terra, porque, irmão, no milênio, voltando só um pouquinho aqui, avançando, no milênio não vai ter eleição para presidente, porque o mundo todo vai ser governado por um só, por Jesus. Vai ser a nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial que estão falando hoje é que um homem vai governar o mundo, vai tudo mudar, vai ser o anticristo. Mas vai ter uma nova ordem mundial, que é quando os crentes em Cristo, os seguidores do Cordeiro, a era da igreja vai se manifestar e vai dominar no milênio, governando com Cristo, e ele reinando no mundo todo, a partir de Jerusalém. Então, isso vai acontecer depois daquela batalha do Armagedon, que Jesus vai vir das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz: todos os santos com ele, nós viremos com ele nas nuvens. E eu falei que o anticristo vai apontar as armas para Jesus, e ele, com o sopro da sua boca, vai destruindo o inimigo, vai matar o anticristo. Ele vai destruir carros de guerra, ele vai destruir toda aquele grande arsenal de guerra do mundo todo que vai estar lá para destruir Jerusalém. Ele vai salvar os judeus lá no Monte das Oliveiras. Lembra que eles vão ter um abrigo subterrâneo, e Jesus vai tomar posse da terra, e ele vai reinar como deveria ser governado o mundo, com justiça. E olha, aí a partir daí que começa o reino de Deus na terra. O versículo 9 diz assim, olha, o governo de Deus, melhor dizendo, na terra. O próprio Jesus, porque existe uma promessa de que um descendente de Davi, enquanto houver gente na terra, vai ter um descendente de Davi no trono. E Jesus vai ser esse que vai reinar na terra. Ele nunca reinou na terra, você sabia? Jesus não reinou ainda na terra. Quando ele veio aqui a primeira vez, ele veio como servo. Ele ficava ajudando as pessoas, curando os doentes, multiplicando pães, trabalhando. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mas a Bíblia diz que ele virá como rei. Ele vai reinar a partir de Jerusalém para todo mundo. E em Zacarias capítulo 14, versículo 9 em diante, diz assim, olha, versículo 9: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, de Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Hananael até os lagares do rei. Será habitada, toda essa parte será habitada, e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Olha só, Jerusalém, desde que existe, ela é perseguida, tem inimigos em todo mundo, mas quando chegar esse tempo aqui, ela habitará segura, a verdadeira paz virá. E o versículo 16 diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso aqui não se cumpriu. Isso vai se cumprir no milênio. Todas as nações, dos que restaram daquelas que foram guerrear em Jerusalém. Então não pode ser uma coisa figurativa.
tem que ser uma linguagem literal, vai acontecer mesmo nesse milênio. E olha como vai ser a paz que vai haver, como era no Jardim do Éden. A Bíblia diz nesse texto que eu li, que a terra será como o Jardim do Éden, plana, sem aquele clima frio demais num lugar, quente demais no outro. Vai ser como o Jardim do Éden, não haverá doença, como hoje que tem tanta ciência e um vírus que mata médico, que mata militares, que mata pobre, que mata rico, e não tem ninguém que possa fazer nada, sabe? Nós somos seres mortais, mas nós seremos, a igreja de Deus vai ter de novo aquele mesmo perfil que tinha no Jardim do Éden, que não havia doença, que não havia impedimento, que não havia nenhum mal. A Bíblia diz o seguinte, em Isaías capítulo 11, versículo 1 a 11, diz assim, olha, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequeno, ou seja, uma criança, os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. O que isso significa? Que não vai ter violência, que não vai ter, nenhum animal será mais carnívoro, eles vão viver em santa harmonia. No Jardim do Éden ninguém comia carne. No Jardim do Éden o homem se alimentava dos vegetais, das plantas que Deus criou. O homem só passou a comer carne depois do dilúvio, que Deus autorizou ele comer carne. Quando Noé saiu da arca, Deus disse, tudo que se move sobre a terra, eu libero para você comer. Aí começaram a comer carne, mas antes não. E era muito mais saudável. Então era saudável ser vegetariano. A Bíblia diz que tudo vai sair de novo, até os animais. O leão não vai mais comer carne, para não acontecer dele querer matar nenhum bichinho. Ele vai comer palha como boi. Então aqui, olha, cadê? Deixa eu ver. O leão novo cadê? A vaca e a ursa pastarão juntas, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não haverá ninguém mais na terra que não conheça Deus. Não haverá ninguém mais na terra com sentimentos egoístas. Todos serão harmoniosamente liderados pelo Senhor. Amém, irmãos? Esse é o nosso destino. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta como o estandarte dos povos. As nações correrão a ela, e a glória do Senhor será a sua morada. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 15. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 ventos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número desses é como da areia do mar. E marcharam então pela superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontraram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Olha só, o diabo no final do milênio, ele será lançado no lago do fogo e enxofre, onde já estavam presos a besta e o falso profeta. Agora, vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros.
Então esse julgamento é para os mortos que não foram arrebatados, os mortos que não tinham aceitado Cristo, e para os que morreram depois disso, até chegar ao milênio, todos aqueles que negaram Cristo durante a graça. Agora, versículo 13, o mar e os mortos, entregaram os mortos que nele haviam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, essa parte é triste, mas é a realidade. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. E o Apocalipse 21. E vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Irmãos, eu gosto disso porque no versículo anterior fala que povos de Deus e Deus deles. Mas agora ele está dizendo: ele será o seu Deus, e você será o filho dele. Isso fala de intimidade, de relacionamento. E você será o seu filho. Agora essa parte aqui, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O mesmo lago onde foi lançado a besta e o falso profeta, e depois o diabo e Satanás. Para aquele mesmo lago, aquele mesmo abismo, que os demônios do Gadareno disseram para Jesus: não nos mande para esse abismo, nos mande para os porcos. Infelizmente essa é a realidade, porque é palavra de Deus. O que Deus diz que vai acontecer de bom com aqueles que ouvem a sua voz, vai acontecer mesmo. Mas o que Deus diz que vai acontecer de terrível com aqueles que rejeitam a Deus, vai acontecer mesmo, porque é a palavra de Deus. Cabe a nós tomarmos nossa decisão. Deus não é mau, não manda ninguém para o inferno. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Que Deus não os julga, a palavra que eles ouviram é quem os julga. Então, eu quero encorajar todos vocês para a gente se fortalecer em Deus. Irmão, não deixe nada parar você, não deixe nada tirar você da comunhão dos irmãos, não deixe nada tirar você do bando, para você não ser pego por um lobo. Ande junto, participe. Eu estou muito feliz que eu tenho visto uma multidão de jovens e adolescentes que estão bombando aqui, com essa relação uns com os outros e com Deus. Isso é muito maravilhoso. Nós temos o potencial de ganhar essa cidade para Cristo. Deus espera que nós subjuguemos Satanás nessa terra, nessa vida. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Se ele está aguardando quem fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Jesus não está pegando os inimigos dele e botando debaixo dos pés dele. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, aguardando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos envergonhar Satanás, ganhando o maior número possível?
Vamos fazer valer a nossa estada aqui nessa terra. Vamos justificar a nossa permanência. Vamos justificar nossas orações de pedido de proteção de Deus, dizendo: Deus, eu quero ficar aqui porque eu quero salvar mais um. Deus, eu quero ficar aqui porque eu quero te dar mais glória. Deus, eu quero continuar mais aqui para fazer mais tua vontade nessa terra. Deus, eu quero continuar aqui para eu cooperar com o conhecimento da glória de Deus se espalhando por toda a terra como as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? E para encerrar, eu quero ler só um versículo. Aliás, 2. Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Amém?